canal, eu me chamo Rafaela Marques, esse é o canal Tricô e Crochê. E hoje eu venho com o passo a passo dessa regatinha aqui. Foi uma amiga do Facebook que me sugeriu pra fazer uma regata. E tá aí, ó, a regatinha pra senhora. Eu achei que ficou muito linda, eu amei o resultado dessa regatinha. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o decote, como que ficou das costas. Vendo ó, o comprimento. Olha como que ela ficou. Super linda, cava aqui, tá? Olha. Vendo? Eu achei que essa blusa ficou super linda, um charme. Agora pro final de ano você pode fazer uma branca, uma off-white, uma vermelha pro Natal. Dá tempo, em uma semana você faz uma blusinha dessa aqui tranquilamente. Tá? E parando ainda, não precisa nem pegar direto. Tá bom? Que é só ponto meia. A única parte mais assim é a cava e o decote aqui. Mas tem o passo a passo, tenho certeza que você, se você é iniciante, você vai conseguir fazer, tá bom? Espero que vocês gostem dessa blusinha. Eu usei um fio de Cleia e um fio de Charme. E agulha número 5. Mas se você quiser fazer com 2 fios de Anne, tranquilamente, você pode fazer também com 2 fios de Anne, tranquilo. Eu vou deixar a receitinha, a numeração de pontos do PP ao extra GG. Aí você segue aí a sua numeração e faça essa blusinha. Aí você pode usar também um fio de Anne e um fio de Cleia 1000, tá bom? Fique à vontade aí para escolher os fios. Eu só recomendo o fio de algodão, porque como é calor agora, o algodão ele é transpirável, né? Então ele transpira, não é aquela coisa que vai deixar você abafado. É muito bom usar fio de algodão para o verão, tá bom? Então vamos lá agora com o passo a passo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e vamos lá agora para receita de pontos, ó. Eu usei agulha número 4,5 para fazer a barra, 1 por 1, para ficar mais apertadinha, tá? E agulha número 5 para o corpo da peça. Aí eu coloquei aqui os fios que você pode usar. Charme e Cleia 1000, um fio de cada. Aí os dois juntos. Ou um fio de Anne e um fio de Cleia 1000, os dois fios juntos. E você pode usar também 2 fios juntos de Anne. Ela vai ficar um pouco mais grossinha, mas vai ficar super boa também. E lembrando a você que esse número aqui, ó, de pontos é para a agulha número 5. Tá bom? Se você aumentar o número da agulha, com esse tanto de ponto, a peça vai ficar muito maior, tá? Então, ó, pro tamanho PP, você pode colocar 70 pontos, agulha número 5. Pro tamanho P, você pode colocar 80 pontos. Tamanho M, 90 pontos. Tamanho G, 100 pontos, que foi o que eu fiz. GG, 110 pontos e extra GG, 120 pontos. Aí você vai fazer a parte da frente e a parte das costas, tá? Primeiro você coloca 100 pontos para a parte da frente, depois 100 pontos para a parte das costas. É igual, frente e costas, tá bom? Então vamos lá agora? Então vamos lá, pessoal? Vamos começar? Olha, eu já fiz uma parte, como a frente e as costas vai ser exatamente igual, ela vai ter decote V, tanto nas costas quanto na frente, olha. Então, eu vou mostrar pra vocês que essa parte aqui já está pronta, ó, tá? Eu gostei muito do resultado dela, achei que ficou muito, muito bom. E nós vamos fazer 2 partes dessa, tá? Eu já fiz uma e agora eu vou começar a outra com vocês e explicando passo a passo certinho de como foi feita. Para fazer essa blusa, eu estou utilizando um fio de Cleia 1000 e 2 fios de Charme. O Charme na cor 3201 e o Cleia 1000 na cor 3227. Não chega a ser aquele rosa, é um rosé. Na câmera, não sei se vocês vão perceber, mas ele é um rosézinho clarinho. Eu achei que a combinação ficou super boa, porque é tom sobre tom. Olha aqui, ó, os 2 fios juntos. Porque não achei Charme... São cores diferentes da cartela do Cleia 1000. Então, não bate as cores certinho. Então, eu peguei um tom sobre tom pra ficar bonito. E eu achei que combinou super na peça. O resultado ficou muito bom. Olha aqui pra vocês verem. Olha como que ficou. Ficou parecendo um jeans rosa, assim, sabe? Com uma textura. Essa parte mais clara ficou meio rajadinho. Eu achei que ficou muito bonito. E você pode usar, se você não quiser usar o Charme, você pode usar o Anne. Dá super certo. Cleia 1000, um fio de Cleia 1000, um fio de Anne, tá? E a agulha, eu estou usando a agulha número 5 e 4,5. 4,5 vai ser para fazer a barra.
a barrinha 1 por 1 no começo, as 6 carreirinhas. Depois, nós vamos fazer a peça com a agulha número 5. Uma agulha de tapeçaria e tesoura, tá bom? E fita métrica, que é muito importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá começar? Eu vou colocar aqui na minha agulha número 4,5 para fazer a barra 1 por 1. E depois, eu vou trocar para a agulha número 5 para nós fazermos o corpo da peça. Então, sempre começo com um nozinho, aquele nozinho básico ajustável. Tá? Deixa um pedaço de linha sobrando e vou colocar aqui 100 pontos, porque eu estou fazendo o número G. O G é 100 pontos, tá? E eu vou colocar 100 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você é iniciante e está aqui pela primeira vez, eu tenho aula aqui de como colocar pontos na agulha. Tá? É muito fácil, muito simples, e no YouTube também tem várias pessoas ensinando como colocar pontos na agulha, tá? Eu vou colocar 100 e já volto com vocês. Eu coloquei aqui já os 100 pontos na minha agulha. Aí, eu vou dar um nozinho aqui, só pra futuramente não desmanchar, tá? Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer barra 1 por 1, tá? Um meio, um tricô. Então, o primeiro nós vamos passar sem fazer, sempre. Se nós estivermos do lado direito e tanto se nós estivermos do lado do avesso. O primeiro é sem fazer, tá? Agora, eu vou fazer meia, um ponto meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu vou fazer aqui até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês. E eu cheguei aqui no final, ó, sobrou 2 pontos. Esse daqui que eu fiz foi meia. Agora, eu tenho que fazer tricô. Só que o último ponto, eu sempre tenho que terminar em tricô. Independente da carreira, se for direito, se for do lado avesso. Eu tenho que terminar ele em tricô, então aqui vai ficar 2 tricô. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Por quê? Porque agora, quando eu for virar, eu vou fazer... O primeiro é sem fazer. E pra essa borda que eu estou fazendo, eu preciso terminar em tricô, porque quando eu tiro sem fazer, vai formando, ó, uma correntinha. Vocês vão ver que vai formar uma correntinha na lateral. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa correntinha aqui da lateral, ó. Ó, é uma correntinha que se forma. E pra mim fazer essa correntinha ficar assim bonitinha, eu preciso terminar sempre em ponto tricô. Não importa o lado, tá? E depois eu puxo um sem fazer, ela vai formando essa correntinha. Então, agora eu só dou sequência, ó. Aqui tá pedindo meia, vou fazer meia. Estou na segunda carreira. Aqui, tricô, faço tricô, ó. Aqui, meia. Então, eu dou sequência. Meia e tricô. Ó, aqui, tricô. Largo a linha aqui. Tricô. Aí, eu vou, ó. Meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Então, eu vou fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui... eu vou fazer 2 tricô, porque aqui, ó, o penúltimo é tricô, e o último eu tenho que fazer em tricô, porque depois eu vou, na próxima carreira, eu vou tirar um sem fazer pra formar a argolinha, tá? Então, vai ficar sempre 2 tricô aqui no final, tá bom? E você vai fazer isso por 6 carreiras, eu estou na segunda, sempre tirando o primeiro sem fazer, e terminando as carreiras com ponto tricô. Independente se vai ter só, se você já fez tricô no penúltimo, você faça tricô de novo no último ponto, tá bom? Depois que eu fizer as 6 carreiras, eu volto pra gente dar sequência nesse trabalho, tá? Eu voltei aqui com a minha barra 1 por 1, fiz 6 carreirinhas na agulha 4,5. Agora, nós vamos passar para a agulha número 5 milímetros e vamos fazer o corpo da peça com a agulha número 5, tá? Eu fiz isso pra barra poder ficar mais apertadinha, tá bom? Então, nós vamos dar sequência aqui, ó. Passa um sem fazer,
tá? Deixa eu aproximar a câmera. Então, nós damos sequência. Passa um sem fazer. E agora, você vai fazer o restante no direito, todo em ponto meia. Ó. Tá? Toda em ponto meia, o direito. Aí, eu vou fazer aqui até o final dessa carreira. Quando chegar no final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, porque o último ponto é em tricô. Tá? Sempre vai ser o último ponto dos dois lados, tanto do direito quanto do avesso, tem que ser em tricô, para formar essa bordinha aqui em trança, ó. Parece trança não, parece correntinha, sabe? Correntinha, ó. Então, nós temos que fazer o último em tricô, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. E eu cheguei aqui, ó, no último ponto da primeira carreira, então, eu faço ponto tricô. Agora, o lado avesso, eu passo sem fazer. E dou sequência, faço toda a carreira do avesso em ponto tricô. Então, não tem segredo. Ó, é somente isso agora. Então, agora não tem segredo. Todo o avesso é em ponto tricô e todo o direito vai ser em ponto meia. Lembrando que o último ponto é em tricô, tanto do avesso quanto do direito, tá? O último é em tricô e o primeiro é sem fazer. Então, você vai fazer isso até o tamanho que você quiser da sua blusa. Eu, por exemplo, vou fazer 30 centímetros até a altura da cava. Aí, quando chegar na altura da cava, eu paro e volto com vocês, que aí nós vamos dar sequência e eu vou falar pra vocês o que nós vamos fazer. Que nós vamos começar a decotar ela, tanto na cava quanto no decote da frente, tá bom? Então, eu voltei aqui e eu fiz 30 centímetros, olha. Tá vendo? 30 centímetros. Aí, se você quiser que a sua blusa fica mais comprida, é só você fazer mais 5, mais 10, tá bom? Agora, nós vamos começar a cavar aqui a lateral, aqui, fazer as cavas, tá bom? Então, vai ser assim agora. Pra nós cavarmos, nós vamos arrematar 5 pontos agora. Então, ó, vou arrematar um, passo por cima, arrematei um. Faço o próximo, passo por cima, arrematei 2. Faço o próximo, passo por cima, arrematei 3. Faço o próximo, passo por cima, arrematei 4. Faço o próximo, passo por cima, arrematei 5. Então, ó, eu arrematei 5 pontos aqui, os 5 primeiros. Agora, nós vamos fazer 3 pontos, nós vamos separar sempre nas laterais. 3 pontos e colocar um marcador, vou pegar. Você pode usar o marcador que você tiver aí. Eu vou usar esses daqui, essas rodelinhas de plástico, mas você pode usar de linha, se você não tiver. Então, agora eu fui buscar um marcador e nós vamos precisar desse marcador. Porque nós iremos agora separar, ó, 3 pontos, esse e esse. Então, os 3 primeiros pontos da cava do lado direito, do esquerdo e do decote, nós vamos intercalar assim, ó, um meia, esse já tá feito. Então, o próximo em tricô e o próximo em meia. E coloco um marcador, para nós fazermos a borda, para não enrolar, para evitar de ficar enrolando pra dentro, tá? E agora, nós vamos fazer meia, você vai fazer meia aí até o final. Depois que você fez isso daqui, você dá sequência e vai fazendo ponto meia. Eu vou fazer aqui até o final e depois eu volto que nós vamos arrematar o outro lado, tá? Eu cheguei aqui e virei, já tô do lado do avesso, do outro lado. Então, agora nós vamos arrematar os 5 pontos da outra cava. Então, ó, é igual nós arrematamos do lado de lá. Faço, só que aqui eu vou arrematar em tricô, porque eu estou fazendo tricô. Faço um, passo o outro por cima, arrematei um ponto. Faço o próximo, passo o outro por cima, arrematei 2 pontos. Faço o próximo, passo o outro por cima, arrematei 3 pontos. Faço o próximo, passo por cima, arrematei 4 pontos. E faço mais um, passo o outro por cima, arrematei agora os 5 pontos, igual arrematei do lado de lá.
Depois que eu arrematei os 5 pontos, eu tenho que fazer os 3 igual ao lado de lá. Então, vai ficar tricô, tricô. Tá? E eu vou colocar o marcador. E agora, eu vou fazer todo o restante em ponto tricô. Eu vou fazer aqui até o lado de lá e depois eu volto com vocês. E eu cheguei aqui do outro lado. Então, agora eu vou continuar a sequência na capa. Eu tiro um sem fazer, o próximo é em tricô, que é a nossa borda, e meia. Pronto, passo o marcador. Agora aqui, nós vamos fazer uma diminuição para a esquerda. Então, eu vou fazer 2 juntos para a esquerda, ó. Tá? Pra lá, que nós temos que inclinar ele pra lá, agora daqui pra lá. Agora, eu vou dar sequência e vou fazer o restante toda em meia. Vou fazendo, ó. Tudo em meia. Agora, eu vou fazer vou fazer tudo em meia e antes de chegar no final aqui, ó, eu vou parar porque eu tenho que mostrar pra vocês que nós temos que diminuir o lado de cá também, tá? Eu vou fazer e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, faltando 2 pontos pra chegar no marcador. E agora, nós precisamos inclinar pra lá, porque essa aqui é a cava do outro lado, ela tem que fazer isso daqui, pra lá. Então, agora eu vou inverter os pontos aqui, lembrando que é a minha maneira de tecer, tá? Porque eu não gosto que os pontos fiquem torcidos. Se eu quisesse fazer aqui inclinado de uma vez, sem distorcer os pontos, vai ficar 2 pontos juntos em meia, só que torcido. Ele faz assim, ó, passa um por cima do outro, assim. E não fica legal o trabalho, o acabamento, tá? Por isso que eu distorço os pontos. Tá joia? Mas é a minha maneira de tecer, tá? Eu inverto, ó, e inclino pra direita agora, ó. Ó, tá vendo? Aí ele fica sem torcer, aqui não fica torcido. Segue a sequência dos outros ponto meia. Vai ficar um trabalho bonitinho em acabamento, tá? E tricô. E o último em tricô, porque pra fazer aquela borda que eu tava fazendo no começo, aqui, essa borda de correntinha aqui, ó, tá vendo? Essa bordinha, a gente tem que continuar com ela aqui, eu tenho que terminar em ponto tricô, senão não dá certo, tá bom? Não fica bonitinha ela em correntinha. Agora, eu vou virar o trabalho, e as carreiras do avesso não vai ter diminuição, tá? A carreira do avesso é só ponto tricô normal. Cheguei aqui no final do marcador, ó, passei o marcador e eu vou fazer também todos os pontos tricô do lado avesso, ó, tricô, tricô e tricô. Então, vai ficar do lado avesso, vai ficar todo em ponto tricô. Então, vai ficar ponto tricô no lado avesso todo, inclusive aqui nessas duas laterais, tá bom? É só prestar atenção nisso. Agora, nós vamos começar e vamos fazer mais uma diminuição dos dois lados antes de começarmos o decote. Então, aqui, ó, eu tiro um sem fazer, ó. Aqui eu vou fazer agora tricô do lado do direito, tricô e o próximo meia. Ó, passo meu marcador, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma diminuição para a esquerda, então, eu faço 2 juntos para a esquerda, ó, pra lá, né? Pego por trás. Pronto. Agora, eu vou dar sequência e vou fazer toda em ponto meio. Quando chegar lá nos 2 últimos, eu paro pra mostrar pra vocês. Ó, eu cheguei aqui, faltando 2 pontos pra terminar, eu vou inverter a posição, lembrando que é o meu jeito de tecer, tá? Porque eu quero inclinar pra direita, então eu pego aqui pela frente, ó. Aí eu faço 2 juntos, ó. Aí ele já vai pra lá, tá vendo? E agora eu passo o marcador e eu vou fazer meia, tricô e o último em tricô, por causa da bordinha. Agora, nós vamos virar o avesso, eu vou fazer aqui todo em ponto tricô, tá? Ó, passei o primeiro sem fazer e vou dar sequência aqui todo em ponto tricô, inclusive os 3 aqui antes do marcador, tá? Agora eu tinha falado já. Agora eu vou fazer aqui. Depois eu volto com vocês na próxima carreira. Pronto, agora nós vamos começar a fazer o decote. Então, eu já contei aqui, ó, quantos pontos eu tenho.
Daqui até aqui, no próximo marcador, eu tenho 80 pontos. Então, eu tenho que dividir, é bem no meio, o decote, ele é decote V, ele tem que ficar bem centralizado. Então, é 40 para cada lado, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Exatamente aqui é o meio, tá? É a minha divisão. Então, agora eu vou vir fazendo aqui a diminuição pra cá, pra esquerda. E quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer a diminuição pra direita, porque nós temos que fazer um decote assim, ó. É V aqui na cava e aqui no decote, tá bom? Então, nós vamos fazendo agora. E quando chegar aqui, nós vamos colocar o marcador e vamos fazer do mesmo jeito, tá? O mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer aqui, pra ficar bonitinho dos dois lados. Então, vamos lá. Ó, passam sem fazer. Vamos lá. O próximo é em tricô, tá? E meia. Agora, eu passo meu marcador. Agora, eu vou fazer... Nós vamos diminuir sempre do lado direito e até a cava, mais ou menos, que você quer, a largura. Você pode fazer mais fino, quanto mais você diminuir, mais fino vai ficar a alça. Quanto menos você diminuir, vai deixar a alça mais larga, tá bom? Aí é do seu gosto a largura da alça. O meu, eu vou deixar a minha alça com mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros de largura, tá bom? Então, eu vou diminuir até eu ver que a minha alça tá mais ou menos assim, do jeito que eu gosto. E aqui eu vou fazer, ó, 2 juntos em meia pra esquerda, pra lá. E vou dar sequência, ó, eu vou vir fazendo ponto meia. Vou fazer o ponto meia. Então, eu venho fazendo aqui até sobrar 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Sobrou 5 pontos. Porque 3 vai ser pra borda e 2 vai ser pra diminuição agora que eu vou fazer pra direita, tá? Eu já inverti aqui a ordem, porque eu quero que inclina pra lá. Então, eu venho aqui e faço 2 juntos, ó. Tá vendo? Pra direita. Agora, eu vou colocar o marcador, porque toda vez que eu chegar nesse marcador aqui, eu não posso esquecer que esses daqui vai ser em borda. Então, eu vou fazer aqui, ó, meia, tricô e tricô. Por que eu tô fazendo os 2 últimos tricô? Pra fazer aquela borda de correntinha desse lado também. Então, o último tem que ser em tricô, não pode ser em meia, senão ela não fica bonita, tá? Agora, eu vou virar, só que antes disso, eu vou pegar uma agulha e uma linha pra passar esses pontos aqui, vou deixar eles na espera, porque eu não vou fazer agora a cava desse lado, então, ela vai ter que ficar na espera, me esperando eu terminar um lado para eu começar ela. Depois a gente resgata esses pontos, coloca eles na agulha novamente e trabalhamos o outro lado, tá? Eu vou colocar aqui e volto com vocês. Olha, coloquei já, dei um nozinho aqui, ó, e vou deixar aqui na espera. Isso aqui vai ficar na espera, me aguardando. Aí, o que eu vou fazer agora? Virar o trabalho e vou voltar aqui só desse lado aqui agora. Nós vamos trabalhar esse lado aqui primeiro. Tanto no decote quanto nas cavas aqui agora. Então, o lado avesso não tem, é igual o que nós estávamos fazendo. Passo esse daqui sem fazer e vou fazer todo o lado avesso em tricô. Tá, ó, passo o marcador e dou sequência aqui. Eu vou fazer todo em tricô. Depois eu volto de novo para nós fazermos mais uma vez a diminuição. Então, agora, vou fazer mais uma vez a diminuição com você, tanto desse lado quanto desse aqui do decote. Depois, vocês vão seguir fazendo até o tamanho da alça chegar no gosto de vocês, na grossura que vocês querem, tá? Passo sem fazer, o próximo aqui é em tricô e meia. Essa é a borda que nós estamos fazendo. Pronto, passo o marcador. 2 juntos para a esquerda, pego por trás e vou fazendo ponto meia. Pronto, cheguei aqui, ó, nos 2 últimos pontos. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos.
Então, agora eu vou inverter, que eu já expliquei que é o meu jeito de tecer, 2 pra direita. Então, eu pego sempre pela frente pra inclinar pra lá, pra ficar bonitinho o acabamento do meu trabalho, tá? Ó, pronto, agora eu passo o marcador e faço aqui meia, tricô e o último em tricô. Agora eu vou virar e vou fazer todo o lado avesso aqui agora em ponto tricô, ó. Passo um sem fazer e vou fazendo todo em ponto tricô. Eu vou fazer aqui e aí eu volto com vocês. Pronto, e eu vim mostrar pra vocês aqui agora como está ficando o trabalho. Olha, isso daqui, ó, é a cava inclinando pra lá e o decote inclinando pra cá. O que eu vou fazer aqui agora? Não tem erro, é só você repetir. Sempre do lado direito, faz 2 juntos para a esquerda. E quando chegar aqui, 2 juntos para a direita, do lado direito do trabalho. Quando virar o avesso, você vai fazer todo em ponto tricô. Não esquecendo os pontos aqui da borda, para nós formarmos aquela borda bonitinha de acabamento, tá bom? Eu vou fazer aqui, até a minha alça atingir a largura de 4 centímetros a 5 centímetros, tá? E eu cheguei aqui, ó, um tamanho que eu vi que já tá bom pra minha alça aqui, tá? Então, aqui é o decote, aqui é a cava que eu vim fazendo. Agora, eu deixei aqui, ó, entre os marcadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,6. Eu tenho que deixar igual nas próximas que eu vou fazer, tá? E 3 pontos de borda pra cada lado, isso daqui não vai mudar. Então, agora, nós vamos continuar. Passo um sem fazer. O próximo aqui é em tricô, que eu estava fazendo, e meia, tá? Passo o marcador. Então, agora eu não vou mais diminuir igual eu estava fazendo, tá? Agora eu vou fazer só o 7,6 e vou subir reto dos dois lados, tanto no decote quanto no lado da cava. Ó, fiz aqui o 7,6, não diminuo de nenhum lado. Passo o marcador e só vou fazer a borda agora, ó. Esse daqui é meia, esse daqui é tricô e o último em tricô. Agora, eu vou virar. E agora, eu estou aqui do lado avesso, ó. Eu passo um sem fazer e vou continuar, ó. O próximo aqui é em tricô e o restante tudo em tricô. Passo o meu marcador e vou fazer toda a alça agora em tricô no lado avesso, igual eu estava fazendo. Passo o marcador, continuo fazendo, olha. Pronto, vou virar o trabalho para mostrar para vocês, olha. Pronto. Tá vendo? Então, agora eu vou seguir fazendo somente isso. Faço os 3 de borda, passo esse sem fazer, tricô, meia. E depois aqui, meia, 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 meia. Quando chegar aqui, meia, tricô e tricô. E do lado avesso, todo em ponto tricô, tá bom? Eu vou fazer aqui e vou crescer a altura que eu quero pra minha cava. Então, você vai experimentando, vai colocando em você, na frente do espelho, e vai vendo se já tá bom o tamanho, tá? Aí, depois, a gente vai arrematar e fazer o outro lado. Vou fazer aqui e volto com vocês. E eu terminei aqui, ó, a alça. Eu vim fazendo, medindo em mim e vi que tava um tamanho bom. Agora, nós vamos arrematar. Então, para arrematar, não tem segredo. Você passa um por cima, o anterior, por cima do que você acabou de fazer. E assim você vai fazendo. Faz um ponto meia, passa o outro por cima. Eu vou arrematar todos os pontos aqui, eu mostro pra vocês. Essa parte aqui já está pronta. Então, agora eu vou pegar e vou colocar todos esses pontos aqui na agulha novamente. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que agora desse lado aqui. Depois, vamos deixar com 7 pontos e fazer o tanto em centímetros que eu fiz aqui. Vou fazer aqui e arrematar, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que nós vamos dar sequência aqui. Então, agora, eu vou fazer o lado de cá. Então, eu vou resgatar esses pontos, vou colocar novamente na minha agulha. Eu vou fazendo assim, ó, vou tirando
coloco e tiro o fio que estava aqui, tá? Ó, vou colocando e tiro o fio. Cuidado para não escapar. E eu vou colocar todos os pontos aqui agora, aí eu volto com vocês. E aqui agora eu vou dar sequência, ó. Tira, passa um, sem fazer. Pronto, passei pro lado de cá. Agora eu vou dar sequência normalmente aqui, ó. O próximo eu vou fazer em ponto tricô, que é aquela borda que nós estávamos vindo fazendo. E o próximo em ponto meia. Aí eu venho com o meu marcador e marco a borda para não esquecer que eu tenho que fazer essas três, igual esses 3 primeiros pontos do lado de cá. Agora eu já vou começar a diminuição. 2 pontos juntos para a esquerda. Então, eu pego por trás e ele já inclina para a esquerda, porque agora eu tenho que fazer o decote para lá, tá? E aí, eu continuo fazendo ponto meia, o restante da carreira, até os últimos pontos. Eu vou fazer aqui, quando chegar lá eu volto, para nós podermos dar sequência aqui, ó. Nos 2 últimos, antes do marcador, nós temos que fazer 2 juntos para a direita, tá? Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, então eu vou inverter aqui a posição para me inclinar ele para a direita. E faço aqui 2 juntos. Pronto, passo o marcador e eu dou sequência aqui, ó. Meia, tricô e tricô, tá? Agora eu vou virar e vou fazer todo o lado avesso em ponto tricô. Então, eu vou vir fazendo e quando chegar aqui, nós já vamos arrematar esse fio aqui, para essa argolinha não ficar muito larga, muito folgada, tá? Eu cheguei aqui no final, ó, e aí eu já coloquei aqui, esse fio aqui estava solto na minha agulha de tapeçaria. E eu já venho aqui, ó, e vou fazer o acabamento, vou arremate, pra esse fio não ficar folgado. Senão ele vai ficando frouxo e depois fica ruim. Então, eu venho passando assim. Tá? Aí, depois que você passou, tá? Um tanto bom, você pode cortar rente. Nunca pode cortar rente aqui, porque senão ele desfia. Com o tempo, ele é perigoso se soltar. E agora que já está aqui na agulha os pontos, e eu já comecei a fazer a diminuição, é só você seguir agora. Faz esses 3 em borda, esse daqui passa sem fazer, tricô e meia. Passa o marcador, sempre do lado direito, os 2 primeiros você faz juntos, inclinado para a esquerda, e vem fazendo tudo ponto meia. Quando chegar aqui, 2 antes do final do marcador, você faz 2 inclinado para a direita, tá? Pra lá, porque nós estamos cavando pra cá. E depois o último é, os 3 últimos, meia, tricô e tricô. E o avesso todo em ponto tricô. E você vai fazendo isso, sempre do lado direito, diminuindo 2 no começo e no final, tá? Até sobrar 7 pontos, igual nós fizemos desse lado. Quando sobrar 7 pontos, você vai fazer reto, subir reto, sem aumento, e depois arrematar. Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. E eu voltei com a blusinha aqui, tá? Eu já até costurei esse lado aqui. Nós vamos costurar esse daqui agora. E a lateral, olha, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a costura da lateral. Fica bem invisível assim, não dá pra... não fica com relevo de nenhum lado. Ó o lado de dentro como que fica. Tá vendo? Muito boa essa costura, viu? É muito boa mesmo. Agora, eu vou colocar uma linha aqui na minha agulha e nós vamos costurar a lateral. E agora, nós vamos costurar aqui a lateral. Como esse fio aqui não vai dar, eu coloquei um novo fio na agulha, tá? E depois a gente arremata esse fio aqui que ficou. Olha, coloco aqui no começo e venho aqui desse lado aqui, ó. Bem aqui nessa parte. Pronto. Tá? As 2 partes aqui. Depois a gente arremata os fios que sobraram aqui, tá? Agora, você vem aqui, ó,
nós não deixamos aqui na lateral aquela correntinha? É nessa correntinha que nós vamos costurar, ó. Você pega a correntinha de cima e a próxima correntinha assim, ó, tá? E você puxa. Aí, nós vamos do lado de cá e vamos pegar, ó, a correntinha aqui, correntinha, as duas partes de cima, as duas alcinhas de cima da correntinha, ó. Você pega assim. Pronto. Tá? E puxa. Vamos novamente pro lado de lá, ó. A correntinha aqui e a correntinha aqui que se formou, ó. Tá? Pega sempre assim, as duas argolinhas da correntinha que se formou, de um lado e do outro. Ó, agora eu vou pegar aqui essa e essa, ó. Vendo? E novamente, e você vai e pega essa e essa. E assim agora, nós vamos costurar. Você vai fazer isso até chegar lá no final. Pega de um lado e pega do outro, ó. Pega as duas argolinhas de cima de um lado, vai do outro, pega as duas argolinhas do outro lado, ó. Vem de um lado, pega as duas argolinhas e vai para o outro lado. Olha, o lado direito, como que vai ficando, e o lado avesso. O lado avesso e o lado direito, como que vai ficando. Então, agora, eu vou costurar toda essa parte aqui e depois eu volto pra gente costurar o ombro. E agora, eu voltei aqui pra nós costurarmos o ombro, ó. Eu deixei um fio maior quando eu arrematei, e com esse fio nós vamos costurar o ombro, ó. Você procura aqui na beiradinha, aí você vem de um lado primeiro e vem do outro, ó. Pra gente deixar o fio aqui bem alinhadinho aqui as laterais, pronto. Aí, depois feito isso, você já pode vir aqui e procurar, ó. Sempre pegue as duas perninhas de um lado e as duas do outro, ó, ela aqui, ó. É só procurar, às vezes ela fica escondidinha, é só você procurar. Pronto, alinhei aqui as laterais, agora eu venho normal e vou costurando, olha. Pego de um lado, pego de outro, ó. Pego de um lado, não puxe muito, é só pra emendar, ó, é só pra fazer assim, ó, vai e vem. Vai e vem, não precisa puxar muito nessa costura. Não tem necessidade, ela não vai soltar, vocês podem ficar tranquilos. Eu sempre costurei minhas peças assim, lavo direto, porque eu uso minhas blusas direto. Direto eu uso as roupas que eu faço. E eu lavo sempre, porque onde eu moro é muito quente, não tem como não usar uma vez e não lavar. E não solta, nunca soltou. E também não laceia, sempre fica, ó, ela fica super firme depois que você costura uma vez, tá? Pego aqui agora a lateral certinho pra alinhar, ó. Depois que eu alinhei as laterais, não sobrou esse fio aqui, eu venho aqui, ó, e dou um nó com o outro fio, vendo? Dou um nó aqui, só que eu tenho que esconder, não pode nunca cortar rente, viu? Ó, como que ficou a costura, tá vendo, ó? Emendou certinho, ó. Agora é só você vir e passar o fio aqui, ó. Eu gosto de ir passando aqui dentro e depois eu volto, ó. Passei pra indo, agora eu passo voltando. Aí depois, nem se você quiser depois desmanchar, você não consegue achar. Dá maior trabalhão, então por isso, pra desmanchar, então por isso que você tem que fazer certinho. E depois você vem e corta o fio. Ó, terminei, ó, tô puxando pra vocês verem como que tá firme e resistente, tá bom? E agora, a nossa blusinha de verão, mais que fresca, muito linda, gente, eu amei o resultado, eu vou mostrar depois pra vocês no corpo como que ficou. Dá pra você usar com várias peças, coloca um jeans aí, uma calça jeans, uma bermuda jeans, pra você ficar, dá pra você sair. Se você quiser, você pode fazer mais compridinha, tá bom? O resultado, assim, eu achei que ficou muito, muito, muito linda.
Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!